As pessoas estão perguntando, a Roberta agora principalmente chegou e me perguntou o que tinha acontecido com o Tribunal de Justiça. Pois é, o sistema caiu, o Tribunal de Justiça divulgou apenas uma nota preventiva, preliminar, recomendando que advogados, operadores do direito não acessassem o site do Tribunal de Justiça porque estava com problemas, não definiram quais são os problemas, não definiram exatamente quais eram os riscos. Mas eu vou abrir o jogo para vocês. Foi um ataque de hackers ao Tribunal de Justiça, ao sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A coisa é muito grave mesmo. Quem estava logado, mesmo por IP randômico, poderia sim ser o que a gente chama de pescaria, né? A pescaria do IP randômico logado poderia ter sido pego, sim. Muitos advogados acharam que os grupos que eu participo, eu falei para o pessoal hoje pela manhã, avisei na rádio, olha gente, quem tiver logado no site, saia. Muita gente saiu fechando o navegador. Não é suficiente, porque fica o cookie, que eles chamam, que é uma espécie de print de registro que fica dentro do Windows, que fica ali o log e principalmente o endereço. Alguns cookies são passivos, mas grande parte dos cookies são ativos. Portanto, mesmo fechando o navegador, muita gente poderia ser rastreada ou hackeada desde que estivesse logado no site do Tribunal de Justiça. A coisa foi muito séria, o Tribunal de Justiça ainda não divulgou, e eu duvido que se diga tudo que aconteceu, porque ninguém que é invadido dessa forma gosta de assumir. O STJ já foi invadido, o Tribunal Superior do Trabalho foi invadido, tribunais superiores foram invadidos lá em Brasília, empresas, autarquias públicas já foram invadidas. Nós temos seríssimos problemas de segurança nos servidores aqui no Brasil. Nós precisamos desenvolver, aperfeiçoar, criar técnicos, vai ter que ter uma universidade específica para engenharia de sistemas voltadas à segurança, porque é muito frágil, são muito frágeis os nossos sistemas. O ataque foi muito sério, o Tribunal de Justiça não tem previsão de volta, não se sabe se foi copiado o banco de dados do Tribunal de Justiça, estimado em aproximadamente 3 terabytes, com dados importantes, dados sigilosos envolvendo processos de família, processos hereditários, enfim, inclusive dados pessoais de magistrados e desembargadores, despesas do tribunal, enfim, é um ataque muito sério e, na minha opinião, o Tribunal de Justiça, além dos técnicos de TI, tem que convocar a polícia para investigar. É hora de uma investigação muito séria, porque isso que aconteceu não apenas vai deixar os advogados a pé, porque os processos físicos já estavam paralisados, agora também os processos eletrônicos pararam completamente. Em suma, a Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está completamente paralisada. Eu não sei qual é a alternativa que vai se encontrar. O Tribunal de Justiça deve se manifestar ainda hoje sobre as petições de emergência. Vamos voltar ao papel, à máquina de escrever, não sei. Mas alguma coisa tem que ser feita, porque a justiça não pode parar. A justiça é como a polícia, como o plantão de pronto-socorro, não pode parar. Então, se aguarda uma orientação, mas eu posso garantir a vocês desde já que a coisa foi muito séria. As pessoas com as quais eu obtive informações afirmaram que a coisa foi muito séria, sim, e a gente passa a ter medo do que venha a acontecer. Repito, entendo até que o Tribunal de Justiça venha a minimizar mais adiante o que aconteceu, mas o tempo de parada é um indicativo de que a coisa foi séria. E aí eu pergunto a vocês, pegando carona nesse tema, a gente não consegue servidores super protegidos proteger. Imaginem urnas eletrônicas. Sobre essa questão do tribunal, eu conversei com 2 fontes, são 2 pessoas concursadas do tribunal, e os 2 trabalham no TI, um deles no suporte, o outro na parte de segurança. E a informação que eu tive é que foi sofrido uma forte infecção por ransomware e que encriptou uma penca de coisas, né? Fala assim, sabotagem, não se sabe ainda muito bem. O Vitorino falou que o tribunal... Ransomware é o denied system. Você sobrecarrega de pedidos um servidor e ele não consegue responder. Não, aí todo o sistema começa esse é o de DDoS. O ransomware, ele criptografa todas as informações. Normalmente eles não roubam as informações. É como você sair da sua casa e deixar a sua porta aberta
E quando volta, alguém entrou, está lá dentro e trancou por dentro. E normalmente cobra resgate para lhe permitir ter acesso novamente. Claro que enquanto ela está criptografada, a única pessoa que tem acesso, ou as únicas pessoas que têm acesso, são os criminosos que criptografaram. Pode sofrer alteração, pode roubar dados. Normalmente, o que se vê nessa modalidade é o pedido de resgate. Normalmente tem sido em bitcoins ou alguma outra criptomoeda, mas ficam os dados à mercê de quem criptografa, de quem bota essa senha. Né? Cripto, a raiz da palavra do grego é esconder. Então, encriptar é esconder. Deixa eu esclarecer, então. O ataque de ransomware exige um sistema de negação de serviço. Você tem que paralisar o sistema para você conseguir criptografar. Então, você faz um ataque, esse sistema sobrecarrega, para e congela. Aí você criptografa o sistema parado. Porque o sistema funcionando, ele tem firewalls, ele tem os backbones fechados, ele tem os firewall em todos os sistemas, e o firewall do sistema do TJ é mecânico, ele não é um firewall virtual. Então, assim, você ataca, paralisa, quando congela você vai... Vocês dois falaram a mesma coisa, foi o que o Marconi disse. Não, é que o Marconi explicou o que acontece quando você criptografa. Sim. Sabe? Mas para você criptografar, você tem que paralisar o sistema. Então, eles atacaram, paralisaram o sistema e aí criptografaram. Ou seja, o sistema está congelado. Sim. Mas uma pergunta que eu não... Vocês estão falando meio que grego aqui para mim, mas em síntese. Estando no sistema, mencionou, Vitorino, que as pessoas pediram para as pessoas saírem e tal. O sistema que estava em risco com as informações do tribunal, ou as pessoas que estavam acessando de alguma forma também poderiam ser acessadas? Elas poderiam ser evadidas, porque os seus IPs estavam logados num sistema que estava sobrecarregado. Então, o que acontece? Se eles codificarem, criptografarem isso, porque ainda não se sabe, né? É o tipo de ataque. O tipo pode de ataque ser, pode não ser. Pode não ser, mas a princípio o tipo de ataque, a característica é essa. Se eles criptografarem e você tiver numa operação, você baixou um arquivo, esse arquivo vem com um executável que vai criptografar também o seu computador, vai travar tudo. Medo. Só que é muito mais fácil você travar um computador, você trava fácil, difícil é travar servidor. Por isso que você tem que travar por negação de serviço. Você tem que atacar, congelou, não consegue mais se mexer, você vai criptografar. Porque quando você congela firewall, você congela os acessos de backbones, você congela todo o sistema, ele parou geral. É como o seu celular, você congelou, aquela tela está congelada. Agora isso está virando meio corriqueiro aqui, né? Sim. Agora, todo mês tem algum caso de sistema de alguma instituição pública. Mas agora está tudo parado, então. Está tudo parado, não tem previsão de volta. Eu digo até que não sei se volta amanhã, não. E parece piada, né? Eu não sei se porque volta a justiça volta a trabalhar e travou tudo. É irônico, né? Não, e teve gente, eu já li hoje à tarde. Eu já li hoje, o Marconi, que gosta de teoria de comunicado do presidente da OAB. Eu já li uma maravilhosa hoje à tarde. O Marconi gosta de teoria de conspiração, essa é fantástica. Esse ataque foi coordenado pelas equipes de robôs do Bolsonaro para que a Justiça do Rio Grande do Sul não desse uma liminar para o CEPEGS para paralisar as aulas outra vez. Nossa! Eu li isso hoje à tarde. Eu achei isso bem bonito, podia fazer uma minissérie. O título eu achei bacana. Magda, Péssima, morre no primeiro episódio. Não, mas aí é bom, né? Aí é bom. a minha fonte está dizendo que perdeu 10 anos de trabalho lá do tribunal. A minha fonte que trabalha... tem uns anos. 10 anos de trabalho perdido com esse ataque. O que significa perder? Perdeu o teu trabalho, porque Se ele perdeu o trabalho, então copiaram os arquivos e deletaram os servidores. Aí Ou ele não consegue acessar. Eu vou seguir apurando, eu estou apurando aqui com essa fonte, mas a fonte é confiável, é funcionário do tribunal. Não, 10 anos de trabalho perdido. Ele disse assim para mim, ó, eu estou chocado. Nossa. Assim, ele pode agora. perder, né? Ele pode perder. Como é que é, Roberta? Desculpa.
Pergunta, se puder, né? Claro. Se puder esclarecer o que significa esse termo de perder 10 anos, porque daqui um pouco a forma como ele te diz, a gente entende um pouquinho do dano que já está acontecendo. Vou apurar Nesse mais sentido. para ver o que significa 10 anos de trabalho. Porque pode ser que ele tenha, ou ele perdeu, ou então ele está inacessível. Né? Tem que ver, porque assim não é ele, né? Ele é o nosso espião. Ele é o nosso agente É o nosso secreto. agente, aquele... Porque a possibilidade de acabar existe. Eu não acredito que o backup seja simples assim. Eu não acredito que seja perdeu ali no sistema, tá pronto. Eu não posso acreditar que num sistema tão importante que ter muito melhor. não tenha pelo menos uma prática de redundância. Até... Que significa... É uma máxima que tem, principalmente no mundo da informática, quem tem 2 cópias tem uma. Quem tem uma não tem nenhuma. Então, redundância é um termo que se usa para essa segurança. Por exemplo, paraquedas, você tem um, mas tem a redundância de mais um, caso esse primeiro falhe. Os aviões também, o sistema... Os equipamentos de aviões também são redundantes. Né? Eu não posso acreditar que um sistema desse não tenha Pois uma é, base salva. o que eu quero te dizer? Quem fez implantou todo esse sistema do Tribunal de Justiça foi o Ademir Piccoli, que é um especialista no assunto. Ele ficou anos dentro do tribunal fazendo, entendeu? E ele viaja o mundo todo e ele trabalha para todos os tribunais, todo o judiciário do Brasil, né? Então, assim, não é um sisteminha qualquer, né? E justamente Não, seguindo no seu argumento, Gustavo, o que eu mais ou menos sei é que o sistema no Rio Grande do Sul é um sistema diferente dos demais sistemas do Brasil. O Rio Grande do Sul opera com sistemas diferentes para justiças diferentes. E a própria justiça do estado do Rio Grande do Sul opera com 3 sistemas diferentes. A justiça comum, gaúcha, opera com 3 sistemas. Aí tem mais justiça do trabalho, mais a justiça federal. O que parou foi a justiça comum e o tribunal? Sim, a justiça do estado do Rio Grande do Sul.